Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago, muito bom dia para você que está em nossa companhia nesta quinta-feira. Elivaldo Barbosa, o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, já está aí planejando ações para o início da nova gestão. No trânsito, na limpeza pública. E ontem foi dia importante que resultou na aprovação da reforma administrativa que foi anunciada e defendida por Silvio Mendes, mas que dependia da gestão atual para encaminhar a mensagem à Câmara. Ontem todo esse processo foi concluído e a reforma foi aprovada. Vamos acompanhar na reportagem. Olhando para o mapa de Teresina, Silvio Mendes troca zonas eleitorais pelo planejamento da cidade. Tudo já delineado. Ele foi redesenhado considerando características próprias de cada território. Teresina tem 5 SDUs, Norte, Sul, Leste, Sudeste e a SDR, Zona Rural. E a gente fez assim, um redesenho de áreas de competência. Porque, na verdade, cada SDU é uma subprefeitura. Executa serviço a partir de um núcleo que coordena a cidade. Silvio Mendes será empossado no dia 1º de janeiro, meio-dia, no Centro Cultural Sesc Cajuína. O primeiro decreto vai tratar de mudanças nas faixas exclusivas para ônibus e táxis. A ideia é garantir mais veículos nesta faixa da cidade. De certeza, é liberar as faixas exclusivas de ônibus para as motos e táxis, que já de certa forma usam. Então isso aí já está decidido, não precisa de dinheiro, não precisa de nenhum estudo que demore e que possa fazer. Então será feito a partir do dia 2. Vai reduzir os acidentes, diminuir o trabalho do HUT, o trânsito com certeza. Por exemplo, na Frei Serafim, vai fluir de forma mais correta, sem correr risco do mais fraco, que no caso é o motociclista. Para a limpeza pública, a primeira providência será em ritmo de mutirão. Vai ter um mutirão já em janeiro, a gente está providenciando isso, acompanhado pelo Tribunal de Contas, tanta confusão para que a gente não limpe a cidade por um preço justo. E eles são experientes, vão fazer. Elivaldo Barbosa, há medidas importantes já anunciadas e essa questão da reforma administrativa já ajusta a configuração da máquina, as respectivas secretarias, os órgãos mais importantes na configuração que o prefeito deseja para implementar as ações em 2025. Tem recebido muita ajuda o prefeito eleito Silvio Mendes. Veja só, isso nunca aconteceu em transição, nem mesmo de aliados, entre aliados. Uma reforma será aprovada numa gestão anterior para ser implementada já no início da próxima. Normalmente isso acontecia já na volta do recesso do parlamento. Agora ontem isso tudo foi concluído. Então são medidas, Tiago, primeiro que dependem da ação específica do prefeito por um decreto, como, por exemplo, o decreto do trânsito, motos passando nas faixas exclusivas de ônibus. Isso aí ele resolve numa canetada. Como também o mutirão do lixo, é uma decisão administrativa. Então, limpeza total da cidade, mobiliza a máquina pública, faz uma campanha e desenvolve a ação. Agora, a reforma administrativa, para ser implementada logo em janeiro, aí não. Ele teve a colaboração da prefeitura, que encaminhou a mensagem à Câmara, e dos vereadores, que deram esse aval para o prefeito eleito começar a gestão já dentro daquilo que foi desenhado por ele e pela equipe responsável pela organização, a estruturação administrativa do mandato que começa no dia 1º de janeiro. Então, já no dia 1º, o prefeito eleito já pode empossar os novos secretários, não mais com SAAD, mas com a recriação das SDUs, Sudeste só uma, Sul só uma, a SEMEST não tem mais, vai ser o secretário de Desenvolvimento Econômico, a SENDEC, da mesma forma como a Secretaria de Segurança, o coronel Wagner Torres já vai assumir como secretário de Segurança, porque a secretaria já foi criada, já nessa gestão. Portanto, são medidas que foram adotadas que não agridem, digamos assim, de forma frontal, não mexe na estrutura hoje dessa parte montada na administração atual, mas que promove mudanças importantes, extinções de órgãos, por exemplo, na área rural. Então, já vai ser empossado o novo secretário, o novo superintendente, não mais da SAAD Rural,
com o secretário da Produção Agropecuária, mas sim o novo superintendente da recriada Superintendência de Desenvolvimento Rural. Então, quem servia para essas outras pastas, naturalmente, já será remanejado para as que iniciarão a partir de janeiro. Então, são pontos que foram adotados e que suscitou, inclusive, uma análise do futuro secretário de Planejamento, que é o Marco Antônio Aires, que também incorpora parte da Sendu, que foi uma secretaria extinta na reforma aprovada ontem. Uma parte vai para a Semplan e a outra parte vai para, por exemplo, o lixo, a limpeza urbana, vai para a ETURB. E o secretário Marco Antônio Aires, o futuro secretário de Planejamento, Tiago, ontem falou para a gente sobre agora a nova etapa, que serão as adequações que ocorrerão nessa parte final da tramitação da Lei Orçamentária Anual para 2025, sem alterar o geral, né? A proposta da Prefeitura atual, um orçamento estimado em 5,6 bilhões de reais. Isso não muda, mas os remanejamentos, as adequações já serão feitas à luz da reforma administrativa aprovada ontem e o futuro secretário Marco Antônio Aires falou sobre o tema, Tiago. Vamos escutar. Isso aí a administração atual e a própria Câmara Municipal está em sintonia com o doutor Silvio direitinho. O orçamento total vai ficar o mesmo, claro, ninguém pode mexer no valor total, que são 5 bilhões, 600 milhões, mas vai ser remanejado de local para local. Por exemplo, tem secretarias que foram extintas, como a Sendu, que é uma secretaria grande, que foi muito reduzida durante essa atual administração, ela vai ser extinta. Até pelo fato de não dar para resgatar mais o que ela era. Então, parte dela, por exemplo, a limpeza pública vai para a ETURB, que é o doutor Vicente Moreira que vai tomar de conta, e a outra parte vai para a Secretaria de Planejamento, que seria a parte do orçamento popular e a análise dos projetos de drenagem. Então, consequentemente, as verbas orçamentárias que estão previstas para essas atividades vão ser transferidas para lá. Os outros exemplos são as SDUs, que SDU Sudeste, que eram duas, ficou só em uma SDU e vai automaticamente unir numa peça só. E o nosso relator, no caso, o Alan Brandão, já está sintonizado junto com os outros vereadores, é uma coisa líquida e certa de ser feita. Não deve haver nenhuma dificuldade, então. Não deve. Tanto é que não. Foi aprovado já ontem, né? Aí uma entrevista que ele já fazia praticamente simultaneamente a sessão que acontecia na Câmara Municipal e que resultou na aprovação exatamente como o futuro secretário Marco Antônio Aires descreveu aí nessa entrevista. O relator da Lei Orçamentária Anual para promover as adequações é Gustavo de Carvalho, do PT. Alain Brandão, como fez referência o futuro secretário, ele é o presidente da Comissão de Finanças, que tem também uma participação importante no encaminhamento desse debate final da Lei Orçamentária Anual, Tiago. Elivaldo Barbosa, a gente comentou aqui também um ato de exoneração dos servidores que compunham o gabinete do vice-prefeito Robert Rios. Houve uma decisão, uma celeuma judicial, e os servidores agora foram readmitidos, Elivaldo. Pois é, isso foi um desconforto enorme, porque os servidores que estavam lotados na vice-governadoria são servidores de nomeação, cargos em comissão. Foram todos exonerados pela atual gestão dentro daquele pacote de economia de gastos, de cortes de despesas. O vice-prefeito Robert Rios ficou incomodado e não poderia ser diferente. Toda a estrutura da vice-prefeitura estava extinta no caso aí. Então ele recorreu à justiça, os feitos da Fazenda Pública, obteve ganho de causa e agora a atual gestão nomeou 7 servidores para concluir o trabalho da atual gestão relacionado à vice-prefeitura. Vale ressaltar que a vice-prefeitura, o vice-prefeito Robert Rios e o prefeito atual estão politicamente rompidos desde janeiro do ano passado, para você ter uma ideia. Então, muito se associa a essa decisão, claro que pode ter a justificativa da economia de gastos, mas se associa muito essa decisão a uma espécie de retaliação política, já que praticamente não ficaria ninguém na vice-prefeitura. Lá tem um corpo de assessores reduzido, mas tem, e aí foi que incomodou o vice-prefeito Robert Rios a promover essa ação judicial que ontem foi concluída. 7 servidores voltam à condição de assessoria lá na vice-prefeitura da capital piauiense.
Elivaldo Barbosa, o senador Marcelo Castro afirma que, falando em relação à reforma tributária, fala de uma perspectiva de avanço na tramitação dessa reforma, considerando, ele é uma das figuras que considera o sistema atual muito complexo, confuso, injusto socialmente. Pois é, Tiago. Ontem o Senado Federal deu um passo importante na regulamentação da reforma tributária, já aprovada no Congresso Nacional. A fase agora é a de transição, que termina só em 2032. Mas, para isso, as chamadas leis ordinárias precisam ser aprovadas. Ontem, um passo importante deu a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovando a regulamentação da reforma tributária, que agora será enviada para o plenário. Essa votação no plenário do Senado deve acontecer hoje. Aprovado no Senado, no plenário do Senado, volta para a Câmara Federal. Por quê? Porque no Senado aconteceram mudanças no texto original que partiu da Câmara. Aprovada na Câmara, encaminha para a sanção presidencial. Por que esse processo tem que acontecer essa semana, no máximo na outra? Ou seja, ainda este ano. Por se tratar de uma matéria tributária, ela só tem valor se for aprovada no exercício anterior. Então, para valer a partir de 2025 a transição da reforma tributária, essa regulamentação teria que ser aprovada agora, este ano. Se fosse aprovada só adiada para 2025, só entraria em vigor em 2026. Por isso, essa comemoração toda ocorrida ontem lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que inclusive destaco a fala do senador piauiense Marcelo Castro, que comemorou o trabalho que teve a relatoria de um MDBista, Eduardo Braga, senador lá do estado do Amazonas. Concluído esse trabalho, o ambiente foi de festejar esse passo importante que o país dá, segundo Marcelo Castro, na aprovação da reforma das reformas, a tributária. Vamos acompanhar esse trecho de um pronunciamento logo após a aprovação da matéria na CCJ do Senado. Grande lutador por esta reforma, nosso colega deputado Raul, é um manicômio judiciário, um manicômio tributário. Que vira um manicômio judiciário. Como eu sou psiquiatra, trabalhei muito com manicômio judiciário. O judiciário já é um manicômio tributário. Seja de Nosso qualquer sistema, forma, todo manicômio é cliente de Marcelo Castro. É retrógrado, é complexo, é confuso, é injusto socialmente, é ineficiente e não funciona. Talvez seja o pior sistema tributário do mundo. E nós estamos partindo para um sistema civilizado. Perspectiva aí, né, Elivaldo? A defesa desse passo importante dado pelo Senado. Acabou surgindo aí quase uma gafe do senador Marcelo Castro quando se referiu ao manicômio. É o manicômio tributário, não judiciário, né? Mas ele, que entende muito de manicômio, porque é médico, psiquiatra, né? Acabou se saindo bem da justificativa, aproveitando a deixa em que os parlamentares que são contra o Supremo, o Judiciário brasileiro, aproveitaram e ratificaram o manicômio judiciário. Mas o fato é que o principal da decisão foi mantido. Aí alguns pontos importantes, Tiago, que eu destacaria, que foi a retirada de armas e bebidas açucaradas do chamado imposto do pecado, que tem uma contribuição, um imposto sobre bens e serviços, um IBS diferenciado, mais elevado. Foi retirado dessa cesta de produtos e agora vai ser submetido ao plenário do Senado Federal. Elivaldo, reunião do Conselho de Política Monetária, o Copom. Olha, o Copom decidiu ontem alterar a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, em 1 ponto percentual. Foi uma elevação considerável, a maior das últimas reuniões, que sempre ficava em 0,5, 0,75 ou 0,25. Foi 1 ponto. E o mais interessante é que o Copom também decidiu que essa mesma tendência de elevar em 1 ponto percentual deve ser mantida nas 2 próximas reuniões. Essa de ontem, Tiago, foi a última comandada por Roberto Campos Neto. Agora, a partir da próxima, já será com Gabriel Galípolo, que é um presidente indicado pelo atual presidente, o presidente Lula. E aí vamos já sinalizando para a manutenção dessa mesma linha de conter o processo inflacionário através de majoração na taxa básica de juros.
Elivaldo, havia uma perspectiva do comparecimento do secretário de Finanças do município à Câmara Municipal de Teresina, né? Inclusive, houve uma judicialização nesse sentido, do pedido dos vereadores. Mas aí parece que, se já se tinha uma direção acertada do que aconteceria, ampliou-se novamente essa discussão. Afinal de contas, o secretário deve ir ou não? E como é que a Câmara Municipal está tratando isso? Há duas interpretações, duas visões bem sólidas sobre esse ponto, Tiago. E vamos verificar em loco daqui a pouco, lá na Câmara Municipal, depois da sessão, aí por volta de 10, 10h30, no máximo 11 horas. O secretário de Finanças do município de Teresina, Danilo Bezerra, vai prestar esclarecimento sobre a gestão financeira de Teresina ou não? Vai se ausentar? O pedido foi feito pela Câmara através de um requerimento do vereador Dudu Borges e que recorreu ao Ministério Público, à Justiça, para, numa ordem judicial, garantir não um convite, mas a convocação obrigatória do secretário de Finanças. Por parte do secretário de Finanças, Danilo Bezerra, essa decisão ela não tem nenhum efeito, ele desconhece todos esses procedimentos jurídicos, afirmando que a Câmara já havia engavetado ou concluída esse processo de obrigação de chamar o secretário para depor, para falar sobre a gestão financeira, prestar esclarecimentos lá na secretaria, lá na Câmara Municipal. Então, na avaliação do secretário, não tem nenhuma obrigação legal. Portanto, ele não sinaliza nem um pouco para a presença dele daqui a pouco. Para o vereador Gilberto Borges, ele tem até uma ordem judicial que garante a ida do secretário lá nem que ele não queira, vai ter que ir lá prestar contas. Agora, disso tudo, Tiago, o que eu concluo é o seguinte, olha, uma pasta tão importante da administração municipal, você, por mais legítima que seja a iniciativa do parlamento de convoca-se ministro da Fazenda para ir no Congresso Nacional, por que não convoca um secretário de Finanças? Mas essa convocação, ela acaba tendo isso é fato, o viés político, não partidário, mas o viés político em relação à oposição e governo. Resulta um pouco da fragilidade política da gestão que está sendo concluída, porque uma gestão minimamente consolidada politicamente não permitiria nem esse convite. Essa celeuma toda, né? Não permitiria. Quantos e quantos convites foram rejeitados na Câmara Municipal de Teresina para a ida de secretário de Finanças, presidente da Fundação Municipal de Saúde, secretário de Educação? Isso depende da base aliada. Nós vamos aguardar hoje se vai ser ou não cumprido o desejo da Câmara Municipal através do requerimento do vereador Gilberto Borges, o Dudu do PT, ou se prevalece o entendimento do secretário Danilo Bezerra, que revela muita segurança, sobriedade na condução das finanças, afirmando que não há necessidade nenhuma de prestar esclarecimentos com presença numa sessão convocada pelos vereadores. Tudo isso pode ser feito via documentos, outros expedientes que não seja um debate direto, cara a cara, com os parlamentares do município. Tiago. Na nossa programação, você vai ver, então, se ele compareceu ou não, o desfecho dessa história.